Bom dia. Hoje são 25 de setembro de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui fazer uma comparação entre duas afirmações. Uma do médico neurologista ateu Sigmund Freud e a outra do Papa Francisco. A do Sigmund Freud, afirmação dita há muitos anos. Já a do Papa Francisco, afirmação proferida recentemente lá na Itália, no Vaticano. Muito bem, a afirmação do Sigmund Freud está aqui, neste livro O Futuro de uma Ilusão. A afirmação dele na página 86. Já a afirmação do Papa Francisco, aqui, nesta revista Veja, do dia 14 de setembro de 2016, deste ano, semana passada, na página 42. Muito bem, vou aqui fazer uma comparação e mostrando que Sigmund Freud tinha razão quando dizia que religião, crença religiosa é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. Sigmund Freud e o Papa Francisco. Veja aqui a afirmação de Freud em relação às doutrinas religiosas, às afirmações de caráter religioso. Ele dizia assim: todas são ilusões, são indemonstráveis, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. Muito bem, Freud diz aqui que as doutrinas religiosas, as afirmações religiosas, as ideias religiosas são ilusões, pura fantasia criada pelo cérebro humano. E diz aqui que essas doutrinas religiosas, essas ideias religiosas, não podem aqui não podem ser objeto de crédito por parte das pessoas, porque são inverossímeis, são puras fantasias e que elas entram em contradição com o mundo real. E é verdade, e vou provar aqui com uma afirmação do Papa Francisco. Vamos aqui, o Papa Francisco. Nesta revista Veja, que aqui está, nesta revista Veja, o Papa Francisco faz uma afirmação na página 42 que eu transcrevi para cá. Veja aí a afirmação do Papa na própria revista. Veja, depois a gente volta aqui. Vamos lá. Pois bem, veja aí na página 42 da revista Veja, do dia 14 de setembro de 2016, há poucos dias. Veja o que está escrito aí, veja o que diz o Papa Francisco. Convido-os a rezar para que Nossa Senhora Aparecida continue protegendo todo o Brasil, todo o povo brasileiro neste momento triste. O Papa Francisco
proferiu estas palavras aí ao inaugurar uma estátua de bronze da padroeira do país nos jardins do Vaticano. Ele disse não saber mais se será possível vir ao Brasil em 2017, como havia cogitado. Vamos agora à análise. Pois bem, você viu aí a afirmação do Papa Francisco. Trouxe aqui para o quadro o que ele diz aí. Veja, o Papa Francisco diz assim, lá na Itália, recentemente: Convido-os a rezar para que Nossa Senhora Aparecida continue protegendo todo o povo brasileiro neste momento triste. Eis aí a afirmação do Papa. Isso aqui é uma afirmação de caráter religioso, não é isso? Muito bem. Freud diz aqui que afirmações de caráter religioso são afirmações, um produto da ilusão humana. São afirmações que carecem de fundamentação. São afirmações ingênuas, que não refletem a realidade como ela é. E aqui está a prova dessa afirmação do Papa Francisco. Veja aqui, o Papa está convidando as pessoas lá, agora recentemente lá no Vaticano. Ele fez aqui um convite para que as pessoas que ali estavam rezassem, orassem, para que Nossa Senhora Aparecida continue a proteger o povo brasileiro. Ora, veja a ingenuidade da afirmação aqui. Muito bem, vamos aqui. O Papa pede para que as pessoas rezem para que Nossa Senhora Aparecida continue protegendo o Brasil. Veja a infantilidade da afirmação papal. Primeira coisa, reza e oração não servem para nada. Qualquer pessoa em seu estado de racionalidade sabe muito bem que reza e oração não servem para nada. Nada curam. Rezar por um país, orar por um país em relação a um Deus, a um santo, uma santa, isso aí não vai mudar a realidade do país. O que muda a realidade do país é a ação. É o povo que sofre entrando em ação e não orando e rezando. Então, reza e oração não servem para nada. E veja aqui, nessa afirmação do Papa Francisco, ele diz aqui que Nossa Senhora Aparecida sempre protegeu o Brasil e que ele aqui está orando para que Nossa Senhora Aparecida continue protegendo o Brasil como sempre protegeu. Veja a infantilidade, a ingenuidade da afirmação religiosa. Como diz Freud, afirmações religiosas são puras ilusões e são afirmações que não têm respaldo algum diante da realidade dos fatos. E aqui está o exemplo. Veja como santo algum protege o Brasil. Veja, coloquei aqui apenas alguns problemas brasileiros. Alguns. Porque aqui o espaço é pequeno. Veja aqui como Deus algum, santo algum, santa alguma protege o Brasil. Não existe essa proteção. Porque deuses não existem, santos não existem, santas não existem. Então veja aqui de forma bem clara os inúmeros e graves problemas brasileiros. Isso prova que Nossa Senhora Aparecida nunca protegeu e nem vai continuar protegendo o Brasil, e nem qualquer país. Veja aqui o primeiro problema. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Você sabia? Pois é.
O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Você sabia que o Brasil é mais violento do que o Iraque, a terra da Bíblia, onde ali quase todos os dias existem atentados à bomba? Pois o Brasil é muito mais violento do que o Iraque. Fique sabendo disso. No Brasil, todo ano, são assassinadas, no mínimo 60 mil pessoas. 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil. Logo você vê de cara que Nossa Senhora Aparecida não protege o Brasil como não protege nenhum lugar do mundo. No Brasil, todos os dias, no mínimo 10 mulheres são assassinadas. 10 mulheres são assassinadas no Brasil. Onde está a proteção aqui de Nossa Senhora Aparecida? Não existe proteção alguma. O segundo problema brasileiro, desemprego em massa. Milhões de seres humanos aqui no Brasil estão desempregados. 13 milhões, no mínimo hoje, pessoas desempregadas. Você sabe o que é isso? Um pai de família com crianças ali para alimentar, um pai de família desempregado, é uma tristeza, é um problema aquilo realmente que causa repugnância. Muitos aqui, pais de família desempregados no Brasil, veem aí seus filhos passando fome e eles se suicidam. É grande o número de suicídios em pessoas ali desempregadas. Veja que não há proteção alguma de santo algum aqui no Brasil e em algum lugar do mundo. Terceiro problema brasileiro, a crise habitacional. Milhões de famílias não têm onde morar no Brasil. Moram nas ruas, sujeitas a todas espécies de violência. Não há, portanto, aqui proteção alguma de santo algum. Outro problema brasileiro, as moradias, as casas, são miseráveis, sem a infraestrutura mínima. Vemos aqui milhões de famílias brasileiras morando em condições insalubres. Crianças ali, pessoas idosas, em contato com ratos, com esgoto a céu aberto. E isso em todo o Brasil. Moradias miseráveis. Onde está a proteção aqui de Nossa Senhora Aparecida? Nunca protege ninguém. Santo algum existe? Santo algum protege alguém? Outro problema aqui no Brasil, a morte de pessoas pobres, os pobres morrendo em razão da precariedade da saúde pública. Todo mundo sabe disso aqui no Brasil. Na televisão, todos os dias aí, as televisões, Bandeirantes, Globo, transmitem aqui pessoas pobres morrendo ali à míngua nas calçadas de hospitais por falta de assistência médica. Isso é no Brasil. Aí eu pergunto, onde está aqui? O Papa disse que está orando para que Nossa Senhora Aparecida continue protegendo o Brasil. Onde está a proteção aqui aos pobres? Nada. É fácil a gente ver que essa afirmação aqui religiosa do Papa Francisco é apenas mera ilusão. Como diz o Freud, ela aqui não resiste a uma comparação com a realidade dos fatos. É pura ilusão. Vamos aqui a outro problema brasileiro. O grande índice de analfabetos aqui no Brasil é imenso. E aqui eu trato dos analfabetos propriamente ditos e dos analfabetos funcionais. O analfabeto propriamente dito é aquela pessoa que não consegue ler, não consegue escrever, porque não conhece o alfabeto. Esse aí é o analfabeto propriamente dito.
Só que existem também os analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue escrever alguma coisa e ler com muita dificuldade. E o analfabeto funcional, ele lê uma coisa, um texto, por menor que seja, e ele não consegue interpretar aquele texto. Ele não consegue entender o que diz aquele texto. E o número aqui no Brasil de analfabetos funcionais é imenso, é vergonhoso. O próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já mostrou aqui índices alarmantes do analfabetismo funcional no Brasil. Segundo o próprio IBGE, os brasileiros acima de 49 anos de idade, veja, os brasileiros acima de 49 anos de idade, mais da metade é composta ali por analfabetos funcionais. Isso é grave, é um atraso para o país. Pois bem, e o outro problema brasileiro aqui, a corrupção alarmante aqui no Brasil, não é? Principalmente aí envolvendo agentes políticos, né? Indicados pelo povo que não sabe votar, agentes políticos aí, junto com banqueiros, com empreiteiros, assaltando aí o dinheiro público brasileiro. E quem paga são as pessoas mais carentes, os pobres. Pois bem, no Brasil, corrupção alarmante, aqui garantida pela impunidade, pela não punição, não é isso? Então você vê aqui que os problemas brasileiros, isso aqui há muitos e muitos anos, os problemas brasileiros são graves. E o Brasil é um país realmente em que poucas pessoas acreditam. O Brasil, todo mundo sabe disso. Então veja que aqui o Papa diz que Nossa Senhora Aparecida sempre protege o povo brasileiro e que o Papa está orando para que ela continue protegendo o povo brasileiro. Só que não existe proteção alguma aqui de santo algum, porque deuses não existem, santos não existem e santas não existem. Tudo isso é criação do homem. É o homem que cria deuses, que cria todas essas ilusões. Então você vê aqui que Freud diz a verdade, que as ideias religiosas, as afirmações religiosas, as doutrinas religiosas são ilusões e que são palavras que não têm fundamentação alguma, são palavras que caem diante de um estudo sério. E mostrei aqui agora com essa declaração aqui do Papa Francisco. Portanto aí, mais um vídeo e mostrando que fora do ateísmo, fora da razão, não há salvação. Muito obrigado.